apoiou muito. Oi, meu bem! Oi, Emily. Boa noite! Olha ela Boa toda linda de noite. amarelo, gente! Ah, tinha que ser, né? Tinha que ser no É amarelo. muito maravilhosa! Eu Tudo sei, eu bem? sei o quanto o amarelo significa para você, então eu quis fazer uma Ah, muito homenagem. obrigada! Significa tanto que virou até nome de projeto, né? Que bacana. Achei ótimo. Pois é. Mas eu tava falando, se eu vou falar na sua presença agora, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Acho que o som tá bom. Acho que se alguém Ótimo. tiver alguma coisa, só falar. Mas eu tava falando que é muito gostoso ter você aqui, porque você é muito importante pro Pedro e pra mim, você sabe disso. Você apoia todos os nossos projetos desde o inicinho dessa dupla dinâmica. São muito E a gente, criativos os dois. na verdade, o Pedro é a parte criativa, sabe? Eu só vou no embalo, eu confesso. Não, você é muito Mas empreendedora também, né? ai, Deus tá vendo. Mas a gente queria te agradecer muito, Sil, por tudo que você já fez por nós dois e por estar aqui, que a gente não podia fazer esse projeto sem você. Que é isso, Amani? Não tem nada que agradecer, não. Eu sinto muito orgulho, Tem. assim, eu sinto muito orgulho de ter feito parte, né, da trajetória de vocês, acho que de continuar fazendo parte, né, da É. trajetória de vocês. Amani foi minha aluna na graduação, no curso de pedagogia. Ai, gente, olha, Silvana gosta de mim de graça, tá? Porque eu sou péssima de matemática e de estatística. E modesta também. Mas a Ai, Amanda eu já Deus. conheço desde a graduação, no curso de pedagogia. O Pedro eu tive o prazer de conhecer no curso de mestrado, né, no programa de pós-graduação em educação da UFV. Então, são, assim, duas pessoas muito queridas, muito criativas, assim, que por onde o que eles tocam vira ouro, Ai, né? meu Deus, você vai me fazer chorar no início da E live, Silvana. muito envolvidos, assim, muito comprometidos, né, com tudo que eles fazem. Eu assim, me sinto muito orgulhosa, assim, de Ah, fazer parte da obrigada, trajetória Sil. de vocês e honrada de estar aqui participando desse projeto lindo que vocês estão liderando. Ai, que bom. Muito do que a gente é e do que a gente faz nesses projetos, você pode ter certeza que tem seu dedinho. Ai, que bênção. Me sinto feliz por isso. Então, Sil, vamos começar? Antes eu queria que você se apresentasse, Claro. falasse do seu lugar de fala, quem você é e por que você, né, está envolvida com esse tema. O nosso tema de hoje é pandemia. Vamos falar um pouquinho desses últimos meses, né? Assim, no geral, essa relação com a educação e com as tecnologias. Então, a fala é sua. Então vamos lá. Bom, então eu sou docente do Departamento de Educação da UFV, da Universidade Federal de Viçosa. Esse ano vai completar 9 anos que eu estou aqui na UFV. Meu Sou professora Deus! acadêmica, passa rápido, né? É? Foi ontem que eu cheguei aqui. Mas Mas nesse olha, eu meio já tempo formei aconteceu tem tanta 3 coisa. anos, Sil. Então, passa muito rápido. É. E eu sou docente também do programa de pós-graduação em educação da UFV. Também integrei recentemente o programa de mestrado profissional em educação, em ciências e matemática também, que é um programa que está iniciando na universidade. Eu sou licenciada em matemática, tenho mestrado e doutorado em educação matemática na Unesp. Sou do Paraná, sou paranaense e fui para o interior de São Paulo para fazer a pós-graduação. No momento eu tô em pós-doutorado, eu tô afastada de algumas atividades acadêmicas na universidade para realizar o pós-doutorado também em educação matemática. E desde do meu mestrado, né, para falar da relação com o tema da conversa de hoje, Amanda, Uhum. desde o meu mestrado, na verdade, assim, eu tive um pontapé inicial já na graduação, por meio de uma disciplina optativa que eu fiz. E aí, depois disso, no meu mestrado, no doutorado, eu realizei pesquisa que envolvia discussão sobre tecnologias digitais e ensino-aprendizagem de matemática, né? Uhum. E tanto no mestrado quanto no doutorado foi no contexto da educação à distância.
No mestrado, eu trabalhei com formação continuada, era um curso de extensão para professores de matemática, um curso totalmente à distância, onde a gente buscou, o objeto de pesquisa era investigar como que ocorria, né, a produção matemática num contexto de EAD, com as ferramentas que a gente tinha ali naquele ambiente que nós utilizamos. Nós utilizamos basicamente o chat. Então, como fazer matemática, como discutir matemática, e a gente, na verdade, os professores, eles tinham que desenvolver atividades de geometria espacial, euclidiana espacial, utilizando um software de geometria dinâmica, e no chat nós discutíamos a realização, o desenvolvimento dessas atividades. Então, a gente queria entender como que se faz matemática à distância, né, com aqueles recursos que a gente tinha. Nada mais atual agora, né? Pois é, menina, assim, é muito doido, porque eu trabalhei, né? Eu fiquei um bom tempo envolvida com a questão da educação à distância e tudo mais. Quando eu terminei meu doutorado eu defendi em 2013, e no doutorado, eu fui olhar para um curso de licenciatura em matemática à distância. E foi o primeiro curso de licenciatura em matemática à distância oferecido no Brasil, pioneiro, que é um curso oferecido pelo consórcio entre as universidades públicas do Rio de Janeiro, CEDERJ. Né? Ele é anterior à Universidade Aberta do Brasil, para você ter uma ideia, o CEDERJ. Nossa, então ele é bem consolidado, né? Do início dos anos 2000. Ele já tem uma certa tradição e serviu de referência para outros cursos. E eu fui investigar esse curso de licenciatura em matemática sob a perspectiva dos alunos iniciantes, né? Aqueles que estavam chegando no curso. Enfim, eu tratei de vários aspectos na pesquisa. E aí eu fiquei um bom tempo envolvida, então, né? Tanto no mestrado, doutorado, envolvida com essa temática da educação à distância. Até orientação depois, né, Silvana? Foi. Depois que eu terminei meu doutorado, eu me credenciei ao programa de pós-graduação em educação, e as primeiras pesquisas que eu orientei também eram sobre essa temática, né? Tanto iniciação científica como pesquisas de mestrado, né? Meu primeiro mestrado foi da Nívia, e ela investigou sobre a evasão no curso de licenciatura em matemática à distância da UFV. Né? Olha, eu nem sabia que tinha na UFV. Já não tem mais. Ele só sim. a turma. E aí eu orientei a Laila Matos, que investigou a questão do estágio supervisionado nesse mesmo curso. E aí eu orientei uma iniciação científica da Aline Figueira, onde ela foi olhar eu lembro dela. Dos tutores desse curso, e eu também orientei uma pesquisa de iniciação científica da Samira, onde ela foi olhar para o planejamento de ensino nesse curso. Ela entrevistou, inclusive, os técnicos da SEAD, que é quem orienta a produção de material didático. Então, foram 4 pesquisas relacionadas ao mesmo curso, que foi o curso de licenciatura em matemática à distância da UFV, e depois veio a Juni. A Juni investigou o papel das tecnologias digitais no curso de licenciatura em matemática à distância das universidades federais mineiras. Daí ela pegou... Nossa, muito legal. Então, assim, eu me dediquei um tempo, né? E depois dei uma pausa. Falei, agora vou construir um outro projeto guarda-chuva. Investir mais na questão da pedagogia, a formação do pedagogo para atuar como professor de matemática, sempre ligado. Tecnologias. Porque eu lembro que a da Ariane tinha a ver também, não tinha? Sim, a pesquisa dela. Ela acabou de entrar. A Ariane. A Ariane, ela investigou a relação entre as metodologias ativas, que também é seu objeto, né? Por isso que eu sei. E as tecnologias digitais. E aí ela foi olhar para os formadores de professores, né? Ela ficou questionários e entrevistou os professores do Departamento de Educação que atuam nas licenciaturas da universidade. Teve Rodrigo, né, que trabalhou com vídeo, né? Ela ofereceu um curso de extensão, onde ele foi investigar a produção e a edição de vídeos na formação, né? O vídeo enquanto recurso didático na formação de professores. Teve a do Rodrigo. E aí depois veio Samira, veio Carla agora, Jéssica. Então, todo mundo aí trabalhando alguma dimensão da educação matemática, que é o meu terreno, né? Assim, mais... de onde eu vim, né? Sólido. O meu
meu terreno mais sólido, assim, né? Aham. E aí sempre associando alguma questão das tecnologias digitais, né? Hoje o meu projeto de pós-doc, que é a minha pesquisa que eu estou desenvolvendo nesse momento, é sobre o pensamento computacional relacionado ao pensamento matemático na infância, né? Então, eu estou Nossa, que tentando legal. estudar. Exatamente. Então, assim, esse é o meu universo aí Tá de sempre atuação. aí, né? Sempre, esses são os temas assim que eu venho trabalhando aí nos últimos anos. Ai, que delícia. Muito bom, Sil. Então vamos começar falando um Ora, pouquinho assim do nosso dia a dia da pandemia. Porque agora a gente já está há quase 4 meses, né? Sem saber quando isso vai parar. E aí uhum. eu tenho visto muita gente falando, minha rotina mudou em tal coisa, em tal coisa. Eu, por exemplo, arrumei uma cachorra na pandemia. Todo mundo falando que agora tem filho do carnaval e filho da pandemia, arrumei logo a cachorra para não ter problema. É, mas eu sei que você tem o Arthur, nosso Uhum. pititico. E aí, assim, Exatamente. como que a gente concilia casa, trabalho, filho? Uhum. Que eu sei que você tem muito para falar É. disso. Agora no pós-doc, estudar, Inclusive, sentar, produzir. não, realmente. Eu acho que nunca, acho que nem ninguém, né, assim, nenhum de nós imaginou que nós passaríamos assim por uma situação como essa, né, Amali? Então É, é tudo muito desafiador, tudo muito muito macro novo, também, né? muito Assim, macro, porque né, é muito além, assim, né? É o mundo inteiro, né? É o mundo é, inteiro vivendo isso, né? Cada um aí dentro da sua realidade, né? Mas realmente é bastante desafiador. Veja bem, para falar um pouquinho da minha rotina, como que eu tenho, né? Aí respondendo sua pergunta de conciliar, né? aham, Primeiro que às vezes as pessoas perguntam para mim assim, nossa, Silvana, como é que você dá conta com criança pequena, né, que demanda tanto? E ainda é, tendo que, né, a gente tem compromissos, né, assim, metas para cumprir, enfim, uhum. compromissos profissionais, a gente tem a casa, né? Na verdade, eu costumo dizer que eu não dou conta. Mas para quem não te conhece, a gente pode contar que o seu apelido é Formiguinha Atômica, né? Formiguinha atômica, pimentinha, enfim, né? A professora Joana, ela, agora faz tempo que ela não fala, mas no começo, quando a gente se conhece, ela fala, Silvaninha, você não anda, você sai quicando. É, tipo isso, eu imagino na pandemia. Eu sou muito ativa, muito dinâmica, muito elétrica, né? Você sabe, né? Você foi minha É, aluna, então você sabe como que eu sou na sala de aula. Meio professora maluquinha, né? Mas enfim. amo, é o melhor tipo de professora que tem. Mas assim, ele é muito desafiador, assim. A gente tem que tentar o tempo todo, assim, um autocontrole, né? A gente tem que tentar se policiar, porque senão a gente adoece mesmo, sabe? As demandas É. são muitas e são todas muito complexas, muito intensas, E né? muitos altos Quando e eu baixos, né, Silvana? Eu não sei aí, mas aqui tem dias que a gente tá super bem, tem dia que a gente só quer comer besteira, tem dia que a gente não quer levantar da cama, tá bem assim, né? O problema é que com criança, né, a gente tem que tirar uma energia de onde não existe, porque É, eles também sofrem muito, né, Amani? com certeza. Eu me preocupo muito assim é, com a saúde do meu filho, assim, né? A Uhum. saúde com a questão afetiva, a questão emocional. Eles também estão, de alguma, assim, eles estão sofrendo muito com tudo isso, porque eles também estão sentindo falta, né, do contato com os colegas, da E sem escola. entender a dimensão, né? Por mais que a gente converse com as crianças, é difícil explicar a dimensão de uma coisa que a gente não tem noção. Exatamente. O Arthur, ele assim, tem 4 anos, né? Ele não pede, assim, em momento nenhum durante essa pandemia ele pediu para ir para a escola, ele não Uhum. pediu para sair, sabe? Até porque criança criada em apartamento tende a ser mais reclusa mesmo, né? Aham. Mas assim, ele é muito tranquilo, assim, né? Não fica
pedindo para sair e não demonstra assim, não fica evidente um sofrimento, né? Aham. Mas a gente sabe que é preciso cuidar, né? Criança normalmente se adapta mais fácil do que a gente, né? Com certeza, né? Quando ele encontra, né? A gente agora voltou. Eu fui para Rio Claro, né? Para fazer o pós-doutorado, passei lá quase 4 meses e o tempo todo trabalhando remotamente, né? Eu não Uhum, cheguei a ir para a universidade, para você ter uma ideia. uhum, Eu fui para viver né? Para experimentar um outro momento da minha carreira, junto com o meu filho, num outro lugar, né? Viver outras experiências. aham, E eu não saí de casa. Eu saía de casa, sim, para ir ao mercado. Né? aham, Arthur não entrou em nenhum estabelecimento comercial, assim, né? Ele não entrou em lugar nenhum. uhum, Né? Quando ele ia comigo, ele ficava no carro. Eu tinha uma amiga que me ajudava muito, a Laís, eu vi que ela está aí. Me ajudou demais, assim. E como é importante a gente encontrar o apoio, né? Enquanto é uma mãe, rede, né? trabalhadora, fundamental. Mas, assim, a gente ficou o tempo todo lá. Muito trabalho, né? Embora eu estivesse Uhum, em casa, muito trabalho, dando conta de demandas que surgiram da UFV, inclusive por conta da pandemia, inclusive por conta do tema que eu uhum. trabalho, que é tecnologia. É, Então, eu imagino que você eles, tenha sido muito procurada, né? eu recebi, a gente criou o canal UFV Web, eu participei disso, né? Várias, eu vi Tiveram aí várias as publicações. capacitações dos professores para atuarem aí nesse momento a gente teve na UFV, né, o período de outono, né, Uhum, então, e aí os professores passaram por uma capacitação, eu participei disso, né? Enfim, as orientações, né, dos estudantes não param. Então, atendendo demandas da UFV, ao mesmo tempo tendo que cumprir com o meu compromisso enquanto pós-doutorando, eu assumi um uhum, compromisso junto ao Unesp, né, junto a uma outra professora, né, que passou a me supervisionar e ter que uhum. atender as necessidades do meu filho, e que são tantas, E né, de e cuidar de casa, né? casa. Então, Casa a assim, gente perde muito tempo. muito, muito, muito mesmo. Um tempo que muitas vezes fica invisível, né, para muita É, gente, né, que não é considerado na nossa carga de trabalho. Então, mas Arthur, assim, eu tenho um filho muito tranquilo, muito parceiro, então, assim, ele encarou de boa, mas ao mesmo tempo eu tenho que tomar cuidado, é aquilo que eu te falei, assim, quando você fala assim, tem dia que não dá vontade de fazer nada, tem dia que você só quer. O Arthur acaba que, assim, eu tenho que encontrar uma energia para lidar com aham. Não ele, dá né? tempo, né? Precisa, né? Então, assim, eu não Uhum. posso me dar o luxo de, hoje eu vou ficar na cama o dia inteiro. Não É. rola isso, com criança não pode ficar. Pode até ter vontade, né? Não rola. Hoje eu preciso só comer porcaria. Não rola isso quando você tem É. criança em casa, Não, né? é, com certeza. Então, assim, É outra dinâmica, né? é outra dinâmica, né? E ele precisa, né, que eu esteja bem para ele estar bem, né? E a mãe, Aham. quando você for mãe, você vai saber que a gente tira uma energia de onde a gente não É, de onde sabia. não tem. Mas quando as pessoas me perguntam como é que se dá conta, eu tenho total clareza de que eu não dou conta. Né? Eu precisaria fazer muito mais e eu não dou conta de fazer mais. Entendeu? Eu faço o que é possível dentro das minhas Aham. possibilidades, tentando manter aí a minha sanidade É, mental, porque né? é difícil a E ao gente mesmo ter tempo essa continuar produzindo, né? tranquilidade, né? Exatamente. De saber, eu faço o que eu posso fazer. Mas como dizia Chico Buarque, a gente vai levando, né? A gente vai levando. E a gente tem que ter motivos, né? Eu acho que a gente Uhum. precisa de motivos, assim. Eu sou extremamente ligada ao meu trabalho. Meu trabalho é muito importante para mim, assim. Eu faço o que eu gosto, né? Eu faço o É. que eu quero, o que eu quis fazer, o que eu busquei fazer a minha vida inteira, né? Eu estou fazendo. Então, assim, eu sou muito feliz com o que eu faço. Então, isso é um motivo, né? Lógico que Uhum. cansa, eu não estou aqui romantizando, em hipótese Não, alguma. eu sei. A mesma coisa a maternidade, né? Eu prezo muito pela maternidade também, né? A maternidade, para mim, faz todo sentido, mas não estou romantizando, é É, difícil, tem hora que é é difícil. desafiador, é cansativo, né? É uma responsabilidade imensa, né? Mas eu acho que a gente precisa encontrar esses motivos, né? Para continuar aí vivendo e
encontrando essa energia tão necessária, né, para que a vida continue pulsando, né? E meio a Fiquei tantas- emocionado. Não, tem que ser, meu amor, tem que ser, porque senão, assim, como é que a gente faz? Né? Assim, É, corre um grande risco de entrar numa espiral negativa aí, e eu acho que a vida é mais que isso, né? O amanhã vai chegar, né, Ama? Isso tudo vai vai, chegar, né? E a gente vai. precisa continuar de pé, É, né? mesmo não sabendo quanto, vai chegar, né? Vai chegar, vai chegar. Mas não é fácil, não, é difícil, Não, é é. demais, é muito complicado. E aí, Sil, falando então do seu conhecimento de causa, é, qual que é a importância da tecnologia nesse momento? Porque eu acho que de repente todo mundo percebeu que não dá para viver sem ela, né? E Pois será assim, eu acho que seria impossível a gente passar sem a tecnologia. Nem que seja um streaming, nem que seja uma Netflix, porque a arte está salvando também, né? As pessoas também têm começado a perceber como que isso é importante, né? Uma música, um filme. Mas então você acha que seria impossível a gente passar por isso sem a tecnologia? Qual que é o papel dela nesse momento? essa sua pergunta ela é muito curiosa, porque eu acho que ela chega a ser até profunda, assim, se a gente não situar. Porque eu acho que primeiro você tem que pensar o que a gente entende por tecnologia, né? Assim, Aham. primeiro que, assim, se a gente for pensar a tecnologia para além das tecnologias digitais, né? Que quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa nisso, né? Tecnologia Celular, digital, computador, celular, internet. computador, internet, Aham. né? E tudo que está associado a isso aí, né? Mas se você for parar para pensar, né, um olhar mais profundo em relação, né, já tem toda uma construção teórica, né, por trás dessa ideia de tecnologia, né? Se você for parar para pensar, a tecnologia ela é tão antiga quanto a espécie humana, né? Então, quando você me pergunta, conseguiríamos passar por isso sem tecnologia? Em hipótese alguma, porque a tecnologia sempre faz parte da nossa vida, seja Aham. ela qual fosse, né? Então, o que o ser humano é hoje, o que a sociedade é hoje, né? O modo como a gente trabalha, o modo como a gente se relaciona, enfim, absolutamente tudo sempre Uhum. existiu e sempre existirá uma tecnologia por trás disso. Mas isso pensando o conceito de tecnologia como algo muito além, né? Aham. Algo também associado a um desenvolvimento histórico, a um desenvolvimento cultural, né? Enfim. Então, assim, não, né? Não conseguiríamos passar por esse momento sem tecnologia, até porque nós já tivemos momentos parecidos com esse, né, Amalie? Em Uhum. que a gente passamos, nós não, né, porque nós não estávamos Aham. aqui nesse plano, mas já tiveram outras pandemias, né, já tiveram momentos parecidos com esse. Não existia naquela época tecnologias digitais e passou-se por ela, mas existiam outras tecnologias, né? Então Aham. a gente faz as coisas acontecerem de acordo com o que a gente tem à nossa disposição, né? Agora, claro, uma vez que a gente tem à nossa disposição tecnologias digitais, ó, elas vão ter um papel também, né, no momento que a gente está vivendo. Quando a gente pensa no papel hoje das tecnologias digitais, e aí fazendo esse recorte para as tecnologias digitais, ela tem sido fundamental para a gente se comunicar, né? É difícil a gente pensar como que seria sem ela, Ama, porque eu É. vejo muito essa coisa do uso da tecnologia como meio efeito catraca, sabe? Aham. Você passa e não volta mais. Na verdade, só E assim, o home office talvez não funcionaria, né, Silvana? Porque as pessoas estão talvez. conseguindo ficar em casa porque tem como fazer reunião pela internet, tem como trabalhar em casa, então até isso seria inviável, né? Exato. Então, assim, as tecnologias digitais, né, presentes nesse momento, têm nos permitido trabalhar de casa, né? Tem nos permitido nos comunicar com os nossos amigos, com os nossos familiares, É. né? Tem nos permitido nos informar, né? Porque nunca circulou tanta informação e tanta desinformação Aham. A gente tem que tomar até cuidado, né? Exatamente, né? E ela exige da gente, né? Eu vejo também algumas pessoas, amigos, colegas, né, que às vezes optam por não participar de uma determinada rede social. Ah, não quero ter Facebook, não quero ter Aham. Instagram, né? E aí assim acaba sendo taxado como um estranho no ninho, né?
Mas eu acho que o problema não é você ter ou não, né, fazer parte ou não de uma determinada rede ou acessar uma determinada tecnologia. Eu acho que hoje, né, tem sido exigido da gente muito uma capacidade de gestão dessa informação, né, de administrar tudo que chega até nós. A professora Vanikensky, ela tem um texto que ela fala que a informação ela não é mais acessada. Nós é que Aham. somos acessados por ela. Né? A gente não acessa a informação, a informação nos acessa. Então, eu Ela penso que chega, né? ela chega, né? O celular pisca, pita e o negócio. E tudo. E a gente vê também um uso da internet muito personalizado, né? Se por acaso você entrar num site para pesquisar alguma coisa, sei lá, um negócio que você quer comprar, um tênis, né? De repente você Nunca abre mais seu você tem e-mail, sossego. você abre o seu e-mail assim, na lateral já fica piscando aquele tênis, e aí vem outros, Silvana, e às tudo vezes é junto. falar, eu fico É, assustadíssima. Outro dia eu não sei o que eu tava comentando aqui com meu marido. De repente meu celular começou a me mostrar. Eu falei, meu Deus do céu. tá vendo? Então, assim, a gente não acessa mais a informação, nós somos acessados por ela, né? É, Então, eu vejo que, assim, na contemporaneidade, a gente precisa desenvolver essa capacidade de gestão da informação. E não aham, só da informação, né? Dos recursos. Né? Outro dia eu estava conversando com meu esposo também, que também trabalha remotamente e tal, aham, e aí eu estava falando para ele assim que outro dia eu vi que alguém tinha usado uma outra plataforma para fazer live, mas também tinha uma outra, e uma outra, e uma outra. Então, assim, é tanto recurso que a gente é, não a gente não tem nem dimensão, assim, sabe? Do que tem disponível, do que dá para fazer, né? Foge aham. totalmente do nosso controle, assim, né? Então, primeiro, acho que tentando responder a sua pergunta, acho que não é possível passar por esse momento com tecnologia, porque se não fossem essas, Amalis, seriam outras, percebe? É, Né? Nós aham, com somos certeza. impregnados de tecnologia, não tem É, jeito, né? Então, se não fosse é, essas outras, e essas que nos estão aí, né, colocadas, essas que a gente está acessando, elas têm tido um papel super importante. Comunicação, né, tanto em relação à comunicação com amigos, né, na nossa vida é, pessoal, como também no meio no trabalho, né, no meio profissional, acesso à informação, ferramentas de ensino e aprendizagem, enfim, uma é. infinidade de recursos que a gente tem à nossa disposição. E aí vem uma outra questão, né, só para encerrar, uma outra questão que é o problema de que nem todo mundo tem acesso a ela. A gente teve Esse duas é o lives aqui, Silvana. Uma, eu conversei com uma coordenadora da educação infantil, a Marcela, de uma escola de Viçosa particular. E depois o Uhum. Pedro conversou com um amigo dele, que também é professor da rede pública aqui de Minas, né? Com esse esquema que está sendo feito. E assim, até na escola particular a gente tem as dificuldades, né? A gente não pode, é o que você Claro. falou, a gente não pode romantizar e achar que todo mundo tem acesso, né? E quando Uhum. você vai para o âmbito público, muito É mais, muito. até na universidade, né? Aham. Pensando até na universidade. Mas assim, você está falando disso de comunicação, eu sou muito agarrada nos meus avós. Quem me conhece sabe, né? Eu não corre risco de eu chorar. E é, ligo para eles toda semana e tal, mas antes de eu mudar para Viçosa, para Belo Horizonte, eu era vizinha deles, então eu via eles todos os dias. E Entendi. aí, a primeira vez nessa pandemia que eu liguei por vídeo pro minha avó e meu avô, meu olho encheu de água na hora que eu vi Ai, os que dois, saudade. sabe? E assim, no início nem tinha tanto tempo que eu não tinha visto ele, que eu não via os dois, né? Mas Aham. graças a Deus que a gente tem acesso. Então, assim, Pois até é. no âmbito emocional mesmo, né? Eu acho que essa pandemia, né, a gente, claro, é uma tragédia, né, uma catástrofe muito grande, assim, que a gente está vivendo, mas ela tem criado, até acendido, assim, algumas luzes para a gente, É, assim, coisas que a gente precisa ficar muito atento, dar né, uma e acho que parada, né, Silvana? sabe, Parar para olhar. eu acho que ela tem feito com que a gente busque possibilidades, né, para fazer as coisas, Uhum. porque a vida precisa continuar, as coisas precisam acontecer, né? E aí
tanto no âmbito profissional, como no pessoal, família, vida, enfim. Então, assim, a gente tem exigido da gente criar oportunidades e aprender, né? Aprender muita coisa. E assim, eu acho que tem também chamado muita atenção para essa questão da desigualdade, né? Eu acho que Muito. assim, Minha mãe me falou uma coisa, Silvana, que eu fiquei arrasada. Que ela. Ai, mãe, se você puder falar onde você viu isso, que eu já não lembro mais. Mas que essa pandemia, ela atinge todas as classes, não tem disso, né? E essa questão de acesso ao hospital, por exemplo, você pode ter o melhor plano de saúde do mundo. Se você não tiver leito no hospital, não adianta. Só que no Brasil ela não é por CPF, ela é por CEP. Nossa, Silvana, isso acabou comigo. Porque assim, se você for olhar a realidade da favela, como é que você faz isolamento social na favela? Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm dado uma desacelerada e realmente. E a gente tem visto muitas coisas legais também, assim, iniciativas, né? Esses dias eu vi de um padre que faz um trabalho lindo com morador de rua, que também. Como é que fica o morador de rua na pandemia? Então a gente vai parando para pensar mesmo. Nossa, muito. Eu acho assim, a gente está vivendo um momento assim que muitas luzes se acenderam, muitos alertas assim, e a gente tem que prestar muito atenção, né? Muita atenção assim. A gente ouve as pessoas dizendo assim que o vírus pode atingir todo mundo, mas mais ou menos, que é isso aí que você falou, né? Eu acho que a E quem tem a desigualdade oportunidade de social ficar em casa também, né, tem menos risco. exatamente. Eu, por exemplo, eu não tenho ido ao supermercado. Eu faço supermercado pela internet. Mas e quem não tem como parar de trabalhar, Exatamente. Né? né? Quem não tem nem o que comer, sabe? É, O problema é muito complexo, entendeu? A gente está falando aqui, né, dos desafios, né? Eu como mãe, pesquisadora, professora, né, em casa trabalhando, a gente está falando desses desafios, mas nem se compara a desafios de outras mães, de outros trabalhadores que não podem ficar em casa, né? E aí a gente vê o quanto é importante, quanto que a gente precisa contar, né, com as diferentes redes, né, os diferentes órgãos, né. Outro dia eu li um livro de uma psicanalista que ela fala que os filhos, eles não são só responsabilidade nossa, né, dos pais, das mães. Os filhos são responsabilidade de uma sociedade. Como é que uma mãe trabalhadora que precisa sair de casa para trabalhar, porque a sua profissão não a permite que ela desenvolva a sua atividade profissional de casa, né? Como que ela vai fazer isso se ela não tem escola ou creche para deixar o seu filho? Né? O que ela faz com o filho? Leva o filho para o trabalho? Né? E é possível? E o que pode acontecer? Né? Então, assim, nós estamos aqui falando dos desafios que a gente enfrenta, mas o problema é muito mais complexo. Parece né? pequeno, né? Os nossos. Parece não, é pequeno. Exatamente. E aí, nesse momento, é aquilo que você falou, a gente precisa também pensar no outro, né? O que a gente pode fazer? Eu acho que a pandemia tem acendido também a solidariedade, né? Com certeza. Né? Também tem feito a gente pensar nisso. É muito complicado mesmo essa questão. Olha aqui o que. Nossa, gente, o Marcelo Borba tá assistindo a nossa live, fiquei nervosa. Olha só. Marcelo Borba é orientador, você sabe, né? Eu sei, ele foi no evento, lembra? Do Foi. Gatti. Lembro. Pois é, Marcelo, olha só o que ele tá falando. Ontem disse numa live, estamos no mesmo avião, mas uns na primeira classe, outros nas business, outros no econômico, e a maioria apinhando no bagageiro. Eu ouvi também uma assim, as pessoas estão falando que a gente está no mesmo barco. A gente não está no mesmo barco, a gente está no mesmo mar revolto. Alguns estão de cruzeiro, outros estão de bote, né, salva-vida, outros estão em barquinhos. Então faz muito sentido isso. Exatamente. Vamos passar um pouquinho para frente, porque se deixar a Silvana e eu, a gente fala até meia-noite. Que eu também sou meio formiguinha atômica. Então, Sil, assim, o que você acha que vai se manter pós-pandemia nesse sentido? Tanto de tecnologia e aqui o que a gente já falou também, né? De solidariedade, enfim. Nossa, mas assim, essa é uma pergunta que aparece muito, né? Assim, Porque acho que a gente fica meio desesperado, tipo assim, o que vai acontecer? Como é que vai ser? O que vai ser após pandemia? Né?
que a gente espera, né? Ontem uma professora falou para mim, com relação à escola, né, que muitas escolas estão perdidas, com relação ao ensino remoto, essas coisas. Ela falou que o que mais preocupa ela é que escola que nós vamos encontrar depois que essa pandemia Voltar. passar, né? Eu Então, também assim, acho. a Eu tenho gente pensado precisa de muito nisso. eu acho que esse tipo de pergunta, o que espera, né, após pandemia, acho que está todo mundo se fazendo e ela emerge o tempo todo aí. Primeiro que é um exercício de futurologia, né? Eu falei isso na live de terça, né? É um pouco exercício de futurologia, porque a gente não passou, primeiro que a gente nunca não tinha passado por isso, né? Então a gente não tem uma referência assim, né, concreta, né? Uhum. Mas a gente pode imaginar, como diz a professora Simone Dantas ontem não, na terça, né, que a gente estava imaginando, eu acho que nada nos impede de imaginar, né? E eu acredito assim que algumas coisas podem ser que elas permaneçam, né? Talvez você foi minha aluna, né? Você, né, fez o curso de pedagogia na UFV, você conhece a realidade do curso, assim. Talvez com esse momento que a gente está vivendo, né, e os professores, né, passando tanto aperto em relação ao ensino remoto, talvez as instituições, os cursos de formação de professores, eles passem a olhar com um pouco mais de atenção com relação à formação de professores para o uso de tecnologias, né? Disciplina obrigatória, pelo menos, né? Eu tendo a acreditar nisso, eu quero acreditar nisso, né? Que o curso de formação de professores, até na formação continuada mesmo, que a gente possa dar uma atenção maior à formação de professores para o uso de tecnologias. Que a Com gente certeza. também possa promover, Amalie, nesses cursos, experiências à distância, né? Experiências de ensino remoto. Na pós-graduação tem uma disciplina que eu ministro que chama Ciência, Tecnologia e Educação, e um dos tópicos da disciplina é falar de educação à distância, né? E políticas públicas de educação à distância, né? E fundamentos de educação à distância. E eu fiz essa aula à distância. Porque eu falei para os estudantes... Faz todo sentido. A gente falar de educação à distância, cada um né, dentro daquela mesma lógica de educação presencial. Tem a disciplina também que eu ministro na graduação, né, que é a Edu 350, Tecnologias na Educação. Que eu tenho agora virou, né? Obrigatória. Essa de Tecnologia na Educação da graduação, ela virou obrigatória para pedagogia. Né? Mas ela é optativa para outras licenciaturas. Ela era também para pedagogia, né? Mas na pedagogia ela virou obrigatória. E nessa disciplina eu também tento, né, promover as experiências à distância. Falar de educação à distância, vamos falar à distância, né? Então eu já dei aula, a gente já teve aula via WhatsApp, a gente já teve aula no Facebook, né? A gente já teve aula usando o ambiente virtual de aprendizagem da UFV, que aí é aquele ambiente, né, voltado mesmo para a educação, que é o PVANet, que você conhece, né? A gente, então, assim, eles produziram também, um dos focos da disciplina era que eles saíssem com algum produto, né, tecnológico. Então, eles já produziram aulas narradas na disciplina, já produziram vídeos educativos na disciplina. Então, assim, eu acho que a gente precisa investir. Nunca vai ser suficiente, entende, Ana? Mas a gente precisa garantir algumas experiências nessa direção, né? Eu mesmo nessas disciplinas e em outras, assim, eu acho que nas disciplinas obrigatórias, como é que eu posso dizer? Essas que não necessariamente têm como foco a discussão sobre tecnologia. Minha disciplina de matemática, por exemplo, né? Assim, é fundamental que eu utilize tecnologia nessa disciplina, né? Para que os alunos, para que os estudantes, futuros professores, eles possam, de alguma forma, vislumbrar possibilidades de uso de diferentes tecnologias no ensino de matemática, quando eles estiverem na prática. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso, talvez a pandemia nos leve a pensar um pouco sobre isso, mas tem também outros aspectos sociais, como você mesmo disse, né? Talvez, outro dia eu estava lendo também, enfim, lendo tantas coisas, mas outro dia eu estava lendo também que alguns hábitos, pode ser que eles permaneçam, né? Outro dia eu li uma pesquisa que apontava que a questão da higiene, ela tende a eu vi isso também. a EAD ou práticas não presenciais,
educativas, elas tendem a permanecer após a pandemia. Eu vi muita empresa, o Pedro até comentou aqui, ó. Hoje eu vejo muitas análises dizendo que o mundo do trabalho pós-pandemia vai sofrer mudanças importantes. O home office, o trabalho remoto vai ser mais comum. Como você vê isso em relação à educação? Outro dia também eu estava lendo que algumas mães também que manifestaram que elas gostariam de continuar em home office. Eu tenho visto algumas pessoas falando isso também. É porque quando a gente fala em tecnologia na educação, né, Silvana, muita gente, no caso, como aluna de pedagogia, muita gente acha que tecnologia é usar um PowerPoint numa aula, né? E é muito mais do que isso. Essa pergunta do Pedro, o que que você acha? Então, eu concordo com o Pedro, assim, eu acho que o mundo do trabalho ele tende a sofrer mudanças, né, com o que a gente tem praticado agora na pandemia, e eu incluo aí a questão da educação, né? Eu não acho, Amalie, assim, não tô querendo ser muito, não tô querendo ser pessimista, não, mas eu não acho que vão ser mudanças muito radicais, não. Eu também acho que não. Eu acho assim, Eu não acredito nisso também, não. Assim, eu acho que tende-se a dar um pouco mais de atenção à presença das tecnologias na escola, mas ainda existe, né, sobretudo na educação básica, né, uma visão de tecnologia como algo perigoso, entendeu? Sim. Ainda existe, né, tecnologia é perigosa. Substituir o professor. Né? Tem isso também, essa ideia também. Tomara que a pandemia mostre que a tecnologia não vai substituir o professor, né? Já tem sentido na pele isso, né? O fato das crianças, dos adolescentes, jovens não estarem frequentando as instituições de ensino e não estarem em contato direto com os professores, eu acho que tem feito com que eles percebam a importância dos professores e que os professores não vão ser substituídos pelas tecnologias. Né? A gente agora poderia, olha só que ótima oportunidade que a gente tem de substituir o professor, né? Mas pelo contrário, né? Estamos todos aqui sofrendo muito com esse distanciamento aí, né? E assim, a gente tem que... Pode falar, desculpa. Não, então eu acho assim que talvez tomara que as pessoas comecem a perceber que um contrassenso, né? Não faz o menor sentido pensar que o professor vai ser substituído pelas tecnologias, mas ao mesmo tempo essa coisa, principalmente nas crianças, né? Essa ideia de que a tecnologia pode ser perigosa para as crianças. Então, por isso que eu acho que não vai ter mudanças muito radicais. Eu acho que alguma mudança, né? Eu acho que a gente vai começar a pensar mais sobre isso, discutir mais isso, né? Discutir possibilidades e limites, né? Ninguém está dizendo para a gente olhar para isso de maneira acrítica, né? Para a gente olhar para isso de maneira crítica, tendo consciência dos limites, mas ao mesmo tempo vamos pensar em possibilidades. O que é possível fazer? O meu orientador que está aí, quando eu era lá no mestrado, ele já falava para mim: temos que pensar o que é possível fazer com elas, né? Então vamos gastar energia pensando o que é possível fazer com as tecnologias. Aliadas, né? Exatamente, né? Vamos trazer... Na sala de aula, o celular é extremamente temido, mas, poxa, tem tanto aplicativo educativo que o professor pode usar, e enfim, isso aí também é uma discussão. E esse negócio do professor, na live que eu fiz com a Marcela, que é essa coordenadora que eu te falei, ela estava contando que o filho dela foi ter uma aula, ele tem 8 anos, ele foi ter uma aula online, e aí ela estava ligando, preparando, e aí ela ouviu que a professora começou: oi, fulano, oi, ciclano. Aí um menininho falou: nossa, professora, sua voz. Eu gosto tanto do seu... Ouviu o coleguinha falando, na verdade, falou: olha, a voz do fulano. E aí um falou com a professora assim: eu tava com tanta saudade do seu sorriso. Isso não muda não, gente. Isso aí não tem. Sabe como parece assim, contraditório, né? No momento em que há uma certa intensificação do uso das tecnologias, a gente tá sentindo falta das pessoas. As pessoas são importantes, né? Então, assim, gente, por mais tecnologia que a gente tenha, né, a gente nunca vai deixar de querer ter esse contato, né, de querer ter essa troca, essa presença, né? Enfim, eu acho que temos que parar de temê-las, sabe, Ana? Eu também acho. Eu acho que a gente tem que trazer pra gente, né? Como nossos aliados. E aí, Sil,
Como é que fica o ensino nas universidades públicas neste momento? Agora, isso que eu ia falar, né? Nesse momento, como é que tá, né? Não é Eu assim, não sei. atualmente. Eu acho que tá todo mundo assim, meio que. Agora, nesse momento, as universidades que até então não tinham, né, estavam esperando para ver o que acontecia, né, e não estavam. Não tinham não estavam trabalhando remotamente, né? As disciplinas não Aham. estavam dando continuidade assim ao semestre de forma remota. Eu acho que agora elas estão discutindo assim, né? Eu acho que assim como eu voltei para a Viçosa, porque eu percebi que não fazia sentido Você continuar lá em ficar Rio lá. Claro, eu acho que as universidades também estão percebendo, precisamos fazer alguma coisa, né? Vamos continuar esperando até quando, né? Então, diferente da USP, por exemplo, que desde o começo, a USP, desde o começo da pandemia, está trabalhando, assim, está tendo Aham. aula remota, está tendo prova, está tocando, né? A A maioria usou UFV, esse primeiro semestre para se preparar, né, Silvana? exatamente, né? A UFV hoje, em reunião oficial, aprovou o calendário de 2020, o novo calendário de 2020, né? Aham. O resto do calendário. Considerando aí a condição de pandemia, aprovou hoje o calendário. Então, assim, eu Aham. acho que nesse momento as universidades elas estão tomando decisões, sabe? Uhum. Como que elas vão lidar com esse... E eu acho que a tendência é fazer as devidas adaptações e retomar, né, o ano letivo a partir do ensino remoto. Do segundo semestre. E tá todo mundo tendo que aprender, né? Tá Aham. todo mundo muito Os perdido, alunos também. os alunos, inclusive, né? Talvez principalmente. E são os mais afetados, com É. certeza, né? Porque os professores, algumas instituições estão pensando aí numa possível formação, né? O UFV, ela investiu nisso, numa formação dos professores. Claro que não é suficiente, né? Eu acho que às vezes a gente fica um pouco angustiado, né? Que faz a capacitação e continua se sentindo É, despreparado, né? Eu é vejo isso. emergencial, né? Não tem nem Mas tempo para isso. mas algumas universidades estão promovendo, né, esse tipo de formação, esse tipo de debate, de discussão. Eu acho que agora eles vão começar, né, a retomar mesmo e fazendo o que é possível, né, dentro das Sim. condições. Ó, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou ler a pergunta do Marcelo, mas já para falar para vocês que faltam 12 minutinhos. Acaba muito É só rápido essas lives. Eu fico rápido, desesperada. é, Então, se alguém tiver alguma pergunta para Silvana, já quiser ir escrevendo, eu vou fazendo. O Marcelo falou assim, ó. É claro que ninguém gostaria de estar dando aula para crianças em casa, mas parece também que estava tudo bem na escola presencial. Há uma uhum, crítica que não é justa para a educação feita em uma situação de emergência sanitária. Concorda, Sil? A minha concordo, colocação, pergunta pode ser feita também voltada para a universidade. concordo. Uhum. A gente trabalha, né? Fui orientando o Marcelo aí no mestrado, no doutorado, a gente já não é de hoje, né? As críticas que a educação à distância recebe, muitas vezes críticas em relação à qualidade da educação à distância, a Uhum, que vale interação do menos, professor, isso, como se fosse inferior, né? menor. É como se a educação à distância não tivesse interação entre professores e estudantes, mas acho que a gente tem que pensar a educação, né? Para além da modalidade A ou da modalidade B, que educação, né? Que a gente está promovendo, oferecendo, desenvolvendo, né? Eu Uhum. concordo com o Marcelo que quando a gente faz a crítica ao ensino remoto, à educação à distância, e não estou aqui defendendo, não, né? Eu acho que a Sim, gente tem que olhar criticamente, né? Olhar os dois lados da moeda. A gente faz é, a crítica, mas a gente tem que se perguntar se está tudo bem no ensino presencial, né? A gente pega essas disciplinas de massa aí, Amali. O professor sai da aula, entra da aula, termina o semestre letivo, termina a disciplina e não sabe nem o nome do é. estudante. Isso para mim não Então, faz assim, sentido nenhum. os professores estão pensando, estão desesperados sobre como fazer a avaliação, né, no ensino remoto, mas será que nós fazemos boas avaliações no ensino presencial? Principalmente nessas de massa, né? Tem Exato, professores sabe? conhecidos por reprovar aluno. Que vantagem tem nisso, gente? Eu também, assim, com relação às crianças, que o Marcelo toca aí eu tenho um filho de 4 anos, e eu já disse isso em outra live, repito aqui,
eu reconheço que ele tem ficado mais tempo do que ele deveria e do que eu gostaria como mãe e como professora e como educadora, diante das telas. Seja assistindo um desenho na televisão, seja jogando um joguinho no tablet. Eu reconheço isso. Né? Mas é o que dá agora, né? Mas é o que eu consigo fazer agora, né? E outra também, né? Eu preciso trabalhar. Né? Assim, como é que eu faço, né? Para brincar com meu filho, porque ele precisa brincar, e brincar é muito importante, né? E ao mesmo tempo trabalhar e dar conta da reunião, e dar conta da pesquisa, e dar conta de tanta coisa, né? Então, assim, infelizmente, que bom que nós temos esses recursos hoje, né? E que ele pode ali ficar um jogo. Lógico que eu, como mãe, eu vigio, né? Eu mantenho vigilante. Monitora, né? Eu monitoro, eu acompanho, né? A gente discute, a gente conversa, ele me convida para jogar junto, eu jogo com ele, a gente assiste o desenho junto. Eu também ofereço outras possibilidades, ele tem outros brinquedos. Agora que a gente está aqui em Viçosa, a gente está tendo contato, ele está tendo contato com outros. A gente tem um vizinho aqui de porta, né? Que é da mesma idade dele. Então, assim, a gente oferece outras possibilidades. Né? Mas, infelizmente, a gente está tendo que lidar com isso, né? E tentando fazer o melhor que a gente pode com isso, né? Enfim. Você falando isso, se a gente pode tirar alguma coisa boa da pandemia, mas que eu sou um pouco pessimista, eu não sei se isso vai se manter depois, é a valorização do professor, né? É verdade. Dos pais verem como que é difícil fazer uma tarefa, e enfim, né? Mas isso aí também dá pano para manga. Eu vou passar para a pergunta da Flavinha. Ela falou, Sil, você acha que no pós-pandemia teremos uma maior valorização, tem a ver, da educação e da ciência, especialmente aqui no Brasil? Aí, você pode falar para nós duas. Vou falar, então, né? Assim, a gente está vivendo um momento bem complicado em relação à valorização da ciência, né? Vamos combinar que, assim, terras planistas de plantão, não sei nem se eu falei direito aí o plural. O Pedro me corrige. Mas a gente está vivendo um momento bastante precário, assim, né, para a ciência. E principalmente a área de ciências, principalmente não, acho que de modo geral, né? Se a gente for pensar o contexto político e social, acho que de modo geral. Mas nós das ciências humanas estamos sofrendo muito, né? Com corte de recursos, né? De bolsas, enfim. Né? A gente está sempre ali, né? Você acabou de fazer o seu mestrado aí eu que sei, Sil. Sempre na linha de frente, sempre tomando, né? Enfim. Então, a gente não tem tido muito incentivo, né? Eu não sei como que vai ser no pós-pandemia. Eu acho que enquanto esse governo estiver aí, me permita falar isso. Fica à vontade. Mas eu acho que enquanto a gente tiver, né, esse governo, né, com esses ideais, né, com esse projeto eu acho que a gente vai ter muita dificuldade, né, de qualquer mudança positiva acontecer, né, em relação à ciência, ao desenvolvimento da ciência, da educação, né? Eu acho que a sociedade... Eu ia perguntar isso agora, mas você acha que a sociedade pensa diferente? Vamos esquecer o governo. Eu acho que existe uns 70%. Eu acho que a sociedade, assim... Eu acho que a sociedade, ela tende a... Eu acho que pode vir um reconhecimento maior da sociedade, né? Assim, e menos das agências de fomento, dos órgãos reguladores, né? Que a gente sabe que fazem parte desse sistema, né? Desse projeto aí político atual. Mas eu acho que a sociedade está sentindo na pele, sim, né, a falta que as escolas estão fazendo. Nunca a escola foi tão importante, nunca os professores foram tão importantes, né? E aí, claro, a gente tem diferentes classes, né? Então, umas estão sentindo mais, outras sentindo menos, umas sentindo por conta de um motivo, né? Seja porque não tem onde deixar o filho para poder trabalhar, aí o outro já está sentindo porque vai ter Enem ou não vai ter Enem, é mais do lado do conteúdo. Né? A outra que tem que fazer um monte de atividade, né, com o filho. Eu vejo muitos pais preocupados com essa questão do conteúdo. Seja por um motivo ou por outro, eu acho que a sociedade está, sim, sofrendo
e eu acho que ela tende a valorizar a escola, a figura do professor. Eu acho que a gente sempre teve, né? Houve uma decadência de uns anos para cá, mas eu acho que o professor ele já foi muito valorizado, o que ele não, valorizado enquanto o papel, né? Isso, eu acho que a gente já teve, mas depois, mas sempre também, ao mesmo tempo, sempre foi precária a condição de trabalho, né? A questão do retorno financeiro. E muita gente não tem noção das funções que o professor tem, né, Silvana? Assim, vai lá dar uma aula. Não, gente, tem planejamento, fazer plano de aula, tem corrigir, tem isso. É uma profissão que a gente tem que escolher porque gosta mesmo, porque para quem gosta é difícil, para quem não gosta, eu imagino que acredita, não dá, não. Né? Exatamente, tem uma boa parcela do trabalho docente que não aparece. Né? Com certeza. E aí nem sempre as pessoas têm dimensão do trabalho, da importância, do papel dos professores, né? Mas enfim, eu acho que a sociedade tende a ser mais, reconhecer mais, assim. Tomara. Mas, a minha tia... assim, a gente está esperando para ver o que vai acontecer, né? Eu vou ler muito otimista também, né? Eu tenho medo de ser sempre muito pessimista, ou talvez seja realista, não sei, mas vamos acreditar, né? Vamos ter fé. Olha só, um motivo para ter fé, por exemplo. Há uma professora idosa em Santa Catarina que visita os alunos em suas casas. Para isso, ela caminha mais de meia hora em rodovia e estrada de terra. Então, vamos continuar acreditando, né, gente? Não, nós temos vários exemplos assim, bacanas, para a gente continuar acreditando. Ô, Sil, você tem alguma indicação de série, de filme, de alguma coisa sobre esse nosso assunto? Amanhã a gente... não sei, assim, na verdade, amanhã a gente faz um postzinho, se você quiser passar livros sobre tecnologia, para alguém que queira, né? Isso aí você vai ter, mas... Não sei, alguma coisa para pandemia, ou então você quer só dar um recado final? Nós temos 2 minutos. Passou muito rápido. A Jaque falou, estamos trabalhando muito nessa pandemia, mas muito me preocupa a condição emocional dos meus alunos. Total. Pois Total. Então, Sil, pode falar. Qualquer nível, desde a infantil até o ensino superior, pós-graduação. Até a pós, né? Até o pós-doutorado. Então, Sil, 1 minuto e 40 segundos para despedir. Amália, eu quero te agradecer muito pelo convite. Eu que te agradeço. Eu vou ficar aqui a noite inteira conversando com você. Estou muito honrada de participar desse projeto de vocês. Vocês estão de parabéns, você, Pedro. Obrigada. Como eu disse no começo da live, eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa trajetória, porque vocês realmente são muito especiais. Você mora no nosso coração. Você sabe que você é a terceira parte da nossa dupla. Ai, que delícia! Mas olha só, eu tenho muitas indicações, só que não dá tempo. Vários artigos, né? Mas isso aí a gente posta amanhã. Tem saído muita coisa no boa feed. Sobre educação, tecnologia, pandemia, né? E-books, dossiês periódicos, enfim. Eu acho que tem muita coisa por aí. Ai, que bom. Então, em meu nome, em nome do Pedro, eu queria agradecer todo mundo que acompanhou aqui, agradecer muito a Silvana por fazer parte de mais um projeto do Pedro e meu, né? E falar que semana que vem eu vou ter a honra de conversar, acho que eu vou ficar até nervosa, com o Vinícius Catão, que é um professor que eu tenho muito, eu admiro ele muito. A gente vai conversar sobre educação especial na pandemia, e vai ser muito legal. Maravilhoso. Então, eu queria agradecer, convidar vocês para participar semana que vem e agradecer muito a Silvana mais uma vez. Eu que agradeço, minha querida. Só chamar que eu vou, você sabe. A gente chama. Beijo, gente. Obrigada. Beijo.